Graça e paz, meus irmãos. Espero que todos estejam bem, para o louvor e a glória do nosso Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 6. Nós estamos numa caminhada de uma série de mensagens sobre uns aos outros. E mais uma vez nós vamos a algumas palavras que Deus deu ao apóstolo Paulo. Esse é um assunto que, de forma particular, o apóstolo Paulo tratou muito. E nós vamos aqui no capítulo 6, do verso 1 ao verso 5. Perceba atentamente o que a palavra de Deus está nos dizendo. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos ler juntos o verso 5? Porque cada um levará o seu próprio fardo. Oremos mais uma vez. Pai santo e querido, obrigado, Deus, por essa noite, pelos louvores que o Senhor nos permite cantar ao Senhor e dizer, Deus, de tantas formas e de tantas maneiras, através de cânticos e hinos, através da leitura bíblica, que Jesus é o nosso Salvador. Se porventura, Deus, alguém que entrou aqui nesta noite, ainda não tem uma experiência com Cristo, ainda não se entregou para Cristo, ainda não tem Cristo como Salvador, fale, Deus, a esse coração e torne esse coração um coração que está pronto, Deus, diante da Tua presença. Que o Senhor também, ó Deus, possa fortalecer o coração de cada um de nós, que já temos, ó Deus, a nossa certeza de caminhada com Cristo, a nossa fé em Cristo, nos fortaleça também, para que através da Tua palavra nós possamos estar bem instruídos e seguir, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja da nossa vida. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Meus irmãos, nós temos aqui na carta aos Gálatas, uma carta que foi escrita e o assunto principal dela é a justificação pela fé. Então, quando você abre os 3 primeiros capítulos, o que tem de mais importante para a vida desta igreja é a justificação pela fé. Quando você chega ao capítulo 4, o apóstolo Paulo vai falar dessa nossa filiação em Cristo, e no capítulo 5 ele começa a falar de coisas práticas. Dentre elas, nós temos aqui, dentro dessas coisas práticas, você vai encontrar o famoso texto sobre o fruto do Espírito. Lá no verso 23 e 24, ele vai dizer que a prática da vida cristã, a justificação pela fé, nos leva até o fruto do Espírito, a sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E então, no capítulo 6, que é esse capítulo final, ele vai aqui, mais uma vez, falar de questões práticas, e dentro dessa prática você vai encontrar ele falando um pouco de uma descrição, vamos dizer assim, de como a comunidade cristã é guiada através da vida do Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus. Como os membros de uma igreja que tem o Espírito Santo de Deus tratam os outros membros, principalmente num caso onde esse membro foi surpreendido, preste bastante atenção na palavra surpreendido, surpreendido em alguma falta. Quando você olha ainda para esse texto, o que nós encontramos aqui é que Paulo usa aqui nessa carta aos Gálatas uma lógica bem próxima daquela que algumas pessoas aqui já estão acostumadas. Eu sei que nem todos tiveram a oportunidade de viajar de avião, mas talvez uma grande parte dos irmãos tiveram. Quando você vai para viajar de avião, você tem aquela mala ou a bagagem despachada e você tem aquela mochila de mão, é assim chamada. Aquela mochila que você pode levar dentro do próprio avião. Algumas pessoas, por exemplo, fazem todas as suas viagens só com a mochila que dá para colocar dentro do avião.
Então tem também essa mala despachada, que geralmente é uma mala mais pesada. E essa mala mais pesada, muitas vezes ela é tão pesada que a pessoa que está levando precisa de ajuda. Ajuda quando vai colocar ali para embarcar essa mala, ou até mesmo pega aquele carrinho que tem lá nos aeroportos, coloca essa mala e vai empurrando ela durante o trajeto ali dentro do aeroporto até chegar no lugar onde vai despachar. E quando o apóstolo Paulo ele começa aqui, ou ele começa a tratar sobre esse assunto, sobre o fardo e as cargas, ele está falando dessas duas coisas. Quando ele fala carregar as cargas uns dos outros, ele está falando dessa mala bem pesada que você vai despachar. E quando ele fala do fardo de cada um, que é o texto que nós repetimos juntos, ele está falando dessa mochilinha que você leva nas costas, com poucos pertences e poucas coisas. É algo leve. Inclusive, alguns pais, de forma lógica, pagam a passagem dos seus filhos, mesmo os filhos sendo bem pequenos, e cada um tem uma mochilinha. Apesar de que é o pai que fica carregando, ele tem esse direito, então e se tem uma mãe que gosta de levar muita coisa, cada criança vai com a mochila. E quando o pessoal pergunta, e essa mochila que ele fala, não, é do meu filho ali. Cada um vai levando sua própria carga. Mas existe então coisas que você vai carregar na vida e que são pesadas demais. E o apóstolo Paulo trata desse assunto, e existem coisas na vida que são sua pura responsabilidade. O que é que isso nos lembra, irmãos? Há responsabilidades que pertencem a alguém de forma pessoal, individual, e há responsabilidades que nós ajudamos os outros a carregar. Então isso nos lembra aquelas afirmações teológicas que nós temos repetido desde a primeira mensagem, e eu insisto nelas com os irmãos. Não existe cristianismo saudável sem comunidade. Não existe. Não existe maturidade espiritual sem relacionamento. Não dá para amadurecer na fé sem se relacionar com essas pessoas que estão aqui tão diferentes de nós. Não dá. Tem que ter relacionamento. E não existe igreja bíblica onde não tem uns aos outros. Tem gente que não gosta de viver-se uns aos outros, não gosta de praticar isso, e toda vez que ele começar a viver uns aos outros, sabe o que vai acontecer? Ele vai ter que sair daquele ambiente, ele vai ter que ir para outro lugar. Ele vai ter que ir em outra direção, para um lugar que ninguém o conheça. Mas logo que ele se adaptar àquele lugar, ele vai ter que se relacionar com as pessoas. Então essa é a prática cristã. E há uma diferença muito grande entre você frequentar uma igreja e você pertencer a uma igreja. E olha, tem frequentadores que às vezes nos dão a impressão de que pertencem mais do que aqueles que são pertencentes à igreja como membros da igreja. Sejamos muito sinceros. Tem pessoas, por exemplo, que são frequentes à nossa igreja, inclusive em estudos bíblicos, reuniões de oração, escola dominical, culto à noite, mais do que os membros da igreja. Então, existe essa diferença. Mas existe essa diferença porque, muitas vezes, aí vamos usar assim, os membros que só frequentam a igreja e não participam dessa vida um com o outro, eles são pessoas que observam as quedas dos outros, mas nunca participam da restauração. Então, meu convite nessa noite é você olhar para esse texto e você não ser o tipo de pessoa que só observa a queda dos outros, mas que participa de forma efetiva da restauração de uma pessoa. Frequentadores ou membros frequentadores, eles comentam os fracassos dos outros. De vez em quando oram, mas aqueles que são pertencentes, são irmãos de verdade, eles ajudam a levantar quem caiu. Isso é ser igreja. É olhar para a realidade de alguém que caiu e não ser só um espectador. Tem gente que diz assim, eu vou assistir ao culto. Está errado. Você vem para ser parte integral do culto. Para louvar a Deus junto. Para ser com a plena comunidade unida de Deus. Então você não vem assistir ao culto, por favor.
não venha mais assistir ao culto. Quem está em casa está assistindo ao culto. Mas algumas pessoas eu conheço que mesmo em casa participam efetivamente do culto. Cantam junto, quando pede para colocar de pé, ele fica em pé em casa. Para muita gente aqui parece estranho, mas a pessoa fica. Ele abre a Bíblia, ele canta, ele não está com qualquer roupa. Ele tem a reverência porque ele não tem essa condição de estar aqui. Então, quando nós pensamos sobre o que o apóstolo Paulo está falando, nós estamos falando sobre nós nos envolvermos de forma profunda e verdadeira na vida da igreja. E como que ele começa falando sobre isso? Ele diz que uma comunidade é uma comunidade que se envolve, e a primeira marca dessa comunidade, ou dos chamados espirituais que ele diz aqui, é que eles estendem a mão a quem tropeçou. E eu vou dizer que é um tropeço, porque a Bíblia diz que esse alguém aqui que foi pego em alguma falta, foi surpreendido em alguma falta. Nós não estamos falando de um pecado deliberado, de uma pessoa que planejou pecar. Você já tropeçou, não já? Todo mundo aqui já deu um tropeção, daquele assim que você cata assim cavaco assim na rua e vai procurando espaço e olha para ver se alguém viu e você se apruma e continua andando. O apóstolo Paulo está falando de um tropeção, tá bom? É você que não viu o buraco e de repente foi surpreendido nele. Não está falando de alguém que planejou pecar. Então olha como o texto começa. Irmãos, se alguém, então pode ser qualquer um de nós, ele não define quem é. Se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais. Nós temos duas defesas aqui. Alguns estudiosos, teólogos, pastores vão acreditar que esses sois espirituais está se referindo só aos líderes da igreja, pastores, presbíteros, que são responsáveis ou são aqueles que são chamados para esse tipo de correção. E outros teólogos que acreditam, e eu também acredito assim, que ele está se referindo a toda a igreja, principalmente aos cristãos maduros. Vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Não pode corrigir de qualquer jeito. Então, tem que ser alguém maduro para conseguir corrigir alguém com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Olha como esse verso ele nos chama a atenção. Que fique claro, esse verso bíblico, então ele não está falando de um pecador obstinado, insistente no erro. Ele não está falando de alguém rebelde, que persiste no pecado sem arrependimento. A imagem mais próxima, grava isso na sua mente, é de alguém que foi apanhado numa armadilha do pecado. É aquilo que nós cantamos no hino 145. Do pecado vil, me vem livrar. Nós cantamos sobre isso hoje. Nós pedimos isso cantando. Senhor, me livra desse tipo de pecado. Então nós estamos falando de alguém que tropeçou, e os tropeços são coisas surpreendentes. Eu creio que ninguém tropeça querendo tropeçar. Ele é surpreendido. E a palavra usada aqui pelo apóstolo Paulo, corrige-o ou restaure-o, que você vai encontrar em algumas outras Bíblias, o uso dela, olha que interessante, era um uso usado na literatura médica da língua grega. Não era comum usar isso na igreja ou no dia a dia, da conversa. E esse verbo que está sendo usado aqui, ou essa palavra que está sendo usada aqui, é a mesma que Tiago usa. Quando você pega Tiago, ele usa, e João também usa, lá em Mateus 4, 21, quando eles estavam ali, Jesus definiu, quando eles são chamados, João e Tiago, os dois irmãos, filhos de Zebedeu, diz o texto que eles estavam consertando as redes. É o mesmo, é a mesma palavra. E olha que interessante, quando Paulo manda restaurar um irmão que caiu, ele usa essa expressão. Aí só para a gente usar aqui uma licença, não é licença poética não, mas peço licença. Eles não me deram licença, mas eu acho que eles não vão se importar. Nosso irmão Fernando,
Não é pecado, tá bom? Nosso irmão Fernando, nossa irmã Cristina, nossa irmã Regina, passaram pelo que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse texto. Sabe o que ele está dizendo com corrijo ou restaure? Colocar o osso no lugar. Colocar no exato lugar que tem que ficar. Ir lá e corrigir. Aí os nossos irmãos precisaram passar por uma cirurgia para que houvesse esse acerto. Alguns estão com parafusos, o acerto é feito assim, né? Alguns lá no futuro retiram esses parafusos, outros não, vão ficar com ele aí para o resto da vida, porque é assim que ficou corrigido. Então, a ideia do apóstolo Paulo é a ideia de colocar um osso deslocado e quebrado de volta no lugar. É assim que nós devemos corrigir os nossos irmãos. Aquele que caiu, com esse tipo de trabalho. E veja, isso precisa ser cirúrgico, não precisa? Corrigir com espírito de brandura, olha, é cirúrgico. Precisa de anestesia, cuidado, levar para a sala certa, para o ambiente certo, com a equipe certa. E essa equipe costuma dizer o seguinte: nada de vídeo aqui dentro, nada de áudio, nada, não pode gravar, não pode fazer nada disso. É assim que o apóstolo Paulo está dizendo. Ou seja, ele está nos chamando, irmãos, para que nós possamos corrigir o outro de forma bem cirúrgica. Eu sei que tem gente que não quer ser corrigido nem de forma cirúrgica. Isso é claro. Ele não quer ser chamado no particular, ele não quer que você fale nada com ele, absolutamente nada, até porque nós vivemos num tempo onde muita gente vai dizer que ninguém tem nada a ver com a vida dele. Esse é o tempo que a gente vive. Só que a pessoa que diz que ninguém tem nada a ver com a vida dele, ele não pode ser membro de uma igreja. Porque aqui, todos nós temos tudo a ver uns com os outros. É um corpo com muitos membros. Aí a Bíblia nos diz que se um membro estiver sofrendo, passando dificuldade, o corpo inteiro sofre. Então, quando o apóstolo Paulo nos chama a atenção, ele está dizendo dessa forma cirúrgica, mas tem mais. Ele diz no texto assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Olha que alerta maravilhoso. Você está colocando o osso no lugar, mas cuidado que você também pode quebrar o seu braço, pode quebrar seu joelho, pode quebrar sua perna. Você também pode ser surpreendido em alguma falta. Guarda-te para que não sejas também tentado. Isso nos lembra Judas 1, verso 24. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços. A Bíblia diz que há tropeços. E Judas faz essa oração, dizendo: olha, eu clamo aquele que é poderoso para vos guardar dos tropeços. Mas você vai para Tiago, capítulo 3, verso 2, Tiago vai dizer o seguinte: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. Surpresa de novo. Tiago afirma: todos tropeçamos em alguma coisa. Então lembre-se disso. A cultura do evangelho, irmãos, é a cultura da restauração. Essa é a nossa cultura. E nós somos chamados para isso. Você vai para 2 Coríntios 5, 18 e 19. Olha o que o apóstolo Paulo diz: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 4 vezes, em aqui 2 versos, o apóstolo Paulo dizendo: a igreja foi chamada para a reconciliação, para a restauração, para colocar as pessoas nos seus devidos lugares. Então, em primeiro lugar, nós não podemos ser uma comunidade de espectadores. A falta do meu irmão,
o quanto ele foi surpreendido num tropeço, deve me incomodar a ponto de que eu vá até ele e possa corrigi-lo. E eu, como irmão que sou seu, preciso ter uma mente e um coração aberto para ser corrigido, se eu for surpreendido em alguma falta. Então nós precisamos ter a mente aberta para isso, o coração aberto, um coração ensinável, porque todos somos passíveis de correção. Em segundo lugar, você encontra aqui no verso 2, ele dizendo: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Semana passada nós falamos sobre suportar pessoas difíceis, né? E aqui agora você encontra ele dizendo: levai as cargas uns dos outros. Aqui está o coração desse trecho aqui das Escrituras. Você encontra um texto que está nos dizendo: olha, a grande intenção da vida de comunidade da igreja é que nós também possamos levar a carga pesada dos outros. Não deixe as pessoas carregarem suas cargas pesadas sozinhas. E olha, os pesos, meus irmãos, esmagadores, devem ser divididos. E vamos tentar definir quais são eles. Nós estamos falando aqui de cargas que esmagam as pessoas. Eu vou tentar citar alguns, só alguns. Lutos, perdas significativas. Nós temos que ajudar as pessoas a carregarem essas perdas. Enfermidades. Nós precisamos ajudar as pessoas a carregar esses pesos. Crises familiares. Nós precisamos ajudar nossos irmãos a carregar esse peso. Tentações. Muitas vezes as pessoas são tentadas em situações que nós precisamos ajudá-lo a carregar essa carga. Não só isso, abandonos. Tem pessoas que são abandonadas pela família, pelos mais próximos. E a igreja precisa entrar ajudando. Desemprego, não estou falando de preguiça, tá bom? Desemprego. A igreja precisa ajudar esses irmãos. Fraquezas emocionais. Existem pessoas que estão depressivas, tristes, aborrecidas, não sabe o porquê. A depressão é assim. Muitas vezes a pessoa se encontra angustiada, triste, aborrecida, distante, e ele não sabe o motivo, ele não identificou. E nós precisamos ajudá-los. Momentos de desânimo espiritual. Talvez você já tenha passado por isso. Nós precisamos ajudar as pessoas a carregar essas cargas. E quando nós encontramos, irmãos, pessoas sobre esse peso excessivo, Cristo, ele está dizendo nesse texto que um servo ou alguém que é espiritual, alguém que é maduro na fé, ele não tem ou ele não permite que eu simplesmente possa observar o que o outro está vivendo e não fazer nada. Eu preciso fazer algo. Eu, como servo de Cristo, preciso levar a carga junto com o meu irmão. Essa junta, essa canga. Eu sei que muita gente só conhece canga de ir para a praia, mas a canga também era o que colocava aqui sobre o animal. A gente precisa ajudar o outro a carregar. Precisa dar essa força. E Paulo diz que se nós levarmos as cargas uns dos outros, verso 2, cumprireis a lei de Cristo. Você quer cumprir a lei de Cristo? Tem que começar a carregar a carga aí de quem está vivendo pesos ao seu redor, perto de você. Você quer cumprir a lei de Cristo? É se envolvendo dessa forma. E foi exatamente isso que Cristo fez por nós, irmãos. E na verdade, Cristo fez muito além de nos ajudar a carregar cargas. A Bíblia diz que ele tomou sobre si o peso que jamais conseguiríamos carregar. Ele tomou sobre ele. Cristo Jesus, nosso Senhor, ele deu essa oportunidade da igreja de Cristo ser a expressão visível do seu amor. Como? Carregando as cargas uns dos outros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se recorda da última vez que você levou a carga de um irmão? Você soube de uma situação e você pôde ir lá e ombrear com ele?
você pôde cooperar, estender a mão, que você se envolveu de forma profunda e disse: eu estou aqui, eu vou te ajudar, pode contar comigo, conte com a minha ajuda. Qual foi a última vez que você pôde se envolver assim? Talvez você nunca tenha se envolvido dessa forma. Então eu te convido a ser igreja. E ser igreja dessa forma. Eu não estou te pedindo para ser um caçador de peso. Porque senão você sai do culto aqui procurando quem tem problema. Não é isso. É você perceber que alguém está com a carga pesada e você então estende a sua mão. Há pessoas, irmãos, que precisam de mais do que conselhos. Eles precisam de ajuda. Tem gente que precisa mais do que a nossa presença. Ele precisa de uma ajuda. Precisa mais do que a nossa visita. Precisa mais do que acompanhamento. Tem gente que precisa de oração, precisa de ajuda prática, precisa de alguém que caminhe do lado dele, levando a carga. E não é apenas sentir pena, irmãos, é dividir mesmo a canga, o jugo. É colocar sobre você e carregar esse peso junto com esse irmão. Até onde Deus colocou como limite, carregar junto com ele. Nós não podemos ser uma comunidade de espectadores, onde vê as pessoas passando dificuldade, onde vê as pessoas passando problemas e nós não fazemos nada. Como diz, né, o compositor Chico Buarque, né, não dá para largar tudo e ver só a banda passar, só observando. O convite da música é esse: larga o que estiver fazendo e vamos ver a banda passar. Tem gente que está na igreja só vendo a banda passar, vendo os outros carregando cargas, vendo pessoas inclusive sobrecarregadas, com muitas tarefas, até dentro da igreja, mas ele só fica olhando. Ele não estende a mão, nem a quem tropeçou e nem aquele que precisa que você carregue essa carga. Por fim, você encontra aqui nesse texto, verso 3, 4 e 5. Os irmãos leiam, por favor. Porque se alguém... Apóstolo Paulo está corrigindo um grande perigo. Quando eu chamo a nossa atenção para corrigir alguém, carregar a carga junto com a pessoa, nós temos o grande perigo de achar que nós somos melhor do que aquele que caiu ou do que aquele que tem uma carga pesada. Esse é o nosso perigo. Nós poderíamos até dizer que nós estamos numa condição melhor, mas não que somos melhores. Você pode hoje se encontrar numa circunstância melhor do que os outros, mas dizer que é melhor é o grande perigo. E ele vai dizer: se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Eu acho que o pior engano que pode acontecer é você se auto-enganar. Você achar que é o que não é. E olha, nós corremos esse risco com frequência. Já viu aquela pessoa que se acha lindo, mas todo mundo sabe que não é? Mas ele se acha assim, maravilhoso. Já viu aquela pessoa que se acha a pessoa mais gente boa do mundo, mas todo mundo suporta, fica perto porque precisa dele, porque ele tem algo para oferecer, mas não é a melhor pessoa do mundo? Você já viu aquela pessoa que se acha justo? Tudo para ele está correto. Tudo que eu faço está certinho. Eu não faço nada de errado. É um perigo tremendo, porque, segundo a Bíblia, esse daí não dá nem para entrar no céu. Porque só entra no céu quem reconhece que está errado, que tem erros, que tem falhas, que tem imperfeições e que precisa de Cristo. Olha o verso 3, então, ele nos chama a atenção para nós não nos julgarmos mais do que somos. E esse é um dos maiores obstáculos, irmãos, quando nós vamos oferecer auxílio para alguém. É o orgulho. É nós acharmos ou nos considerarmos superior àquele que caiu
ou aquele que tem um peso grande. Olha o conselho de Romanos 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Pode pensar na medida certa, mas além do que convém, não. Nós corremos o risco daquela tentação de Pedro. Se você se recorda, lá em João 21, o Senhor Jesus tem aquela conversa com Pedro, sobre ele tê-lo negado 3 vezes, e ele pergunta para Pedro se Pedro ama, e no final dessa conversa, Jesus diz a forma que Pedro vai morrer. Você já imaginou isso? Jesus andando com você, e de repente ele fala, você vai morrer de ataque cardíaco. Não diz a data, mas diz de que ele vai morrer. Você vai morrer de um acidente terrível de carro. E ele diz para Pedro a natureza da morte de Pedro. E disse assim, Pedro, você vai morrer dessa forma para glorificar o meu nome. A morte que glorifica a Deus. Pedro então olha ao redor e ele vê João, aquele que se deitava no peito de Jesus, tinha conversas mais particulares com Cristo, era mais próximo de Cristo. Ele vê João acompanhando os dois nessa conversa e fala assim, ele vai morrer como? Pedro é curioso, né? Tem gente que é assim, ele fala, vou tirar de mim aqui, vou olhar para o outro. Jesus então vira para Pedro e diz assim, o que te importa? Isso não é assunto seu, não. Como ele vai morrer, tem nada a ver com você. Minha conversa é contigo. Meus irmãos, nós temos a tentação, sempre presente, de olhar para a bagagem do outro. De tentar nos medir pelo outro. E o que Paulo faz aqui é dizendo, olha, prove cada um o seu próprio labor. Você tem sua mochila. Você não fica olhando para a mochila do outro, não. E sejamos sinceros, você que já fez uma viagem aí, você entra dentro do avião, você fica reparando se a mochila do sujeito é bem grande, se vai caber ali em cima, você fica reparando. Você coloca a sua e fica vigiando se a pessoa vai empurrar a sua. Essa bagagem é muito grande. Se vai te incomodar, prove cada um o seu labor. Ou seja, pare de olhar para a bagagem dos outros, pare de se comparar, examine sua própria vida diante de Deus. O problema dos Gálatas era que alguns estavam mais preocupados em medir o peso da mochila alheia. Eram aqueles judaizantes, aquele problema de dizer, olha, tem que circuncidar, se quer fazer parte do povo de Deus, tem que passar pela circuncisão, e eles estavam ali preocupados com isso. O apóstolo Paulo diz, não se preocupe com o peso da mochila do outro. Aqui, irmãos, está uma das partes mais importantes desse texto. Paulo, ele não está nos incentivando a autoestima, a olhar para nós mesmos, ele está combatendo a comparação. E dizendo, olha, prove o seu próprio labor. Ele está proibindo o crente de medir o valor espiritual dele pela régua dos outros. Por quê? O padrão, irmãos, o padrão é Deus. Você já reparou que Deus nunca mudou o padrão dele? Em toda a história. O homem caiu lá no jardim do Éden. Foi expulso do jardim. Mas veja bem, você vai para Mateus 5:48, Novo Testamento, diz o seguinte, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Quem é o padrão? Nosso Pai Celeste. Mas se você for para o Antigo Testamento, Levítico 19:2, o homem já tinha saído do jardim, já tinha o pecado. Santos sereis, porque eu, vosso Deus, sou santo. Olha o padrão, é esse. 1 Pedro 1, verso 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos vós também, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, ou escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Você vai para Efésios 5, verso 1, ó o padrão, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Mas por fim, você vai a Lucas 6,36, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E nós poderíamos repetir, perdoai, porque vosso Pai Celeste vos perdoa. Quem é o padrão? Não é o irmão ao meu lado, não é o pastor, não é o presbítero, não é o diácono, não é o professor, não é o pai, não é a mãe,
embora todas essas pessoas possam ser excelentes exemplos, o padrão é o próprio Deus. Então, o legalista, o moralista, ele vai procurar alguém pior do que ele para se medir. O tempo todo ele vai procurar alguém pior que ele para se sentir melhor. E se você costuma fazer isso, você está ali nessa linha muito perto do legalismo, do moralismo. Nosso chamado, segundo Deus, é um autoexame. Examinar a nossa vida diante do Senhor e medir pela régua de Deus. Esse é o nosso padrão. Por isso o texto encerra no verso 5, dizendo: porque cada um levará o seu próprio fardo. Qual que é o fardo que cada um tem que carregar? O apóstolo Paulo usou uma expressão que se refere à carga ou à mochila que o soldado carregava. E olha, mochila de soldado não é leve. Ela tem muita coisa ali dentro. Tem tudo que ele precisa para a sobrevivência, se ele ficar de repente perdido. É como essa mochila, vamos usar esse exemplo, que você leva para uma viagem. Ninguém, por exemplo, pode carregar a minha obediência a Deus. Ninguém pode obedecer por mim. Alguém pode ser dizimista pelo outro? Não, irmãos. Tem gente que tenta, né? Ah, eu não estou conseguindo entregar meu dízimo, aí fala assim: ô fulano, entrega o dízimo lá para mim. Aí alguém da família dá uma salvada ali, ajuda e tudo. Meus irmãos, ninguém pode carregar a sua obediência. Sua fidelidade a Deus ninguém carrega. Ninguém pode desenvolver vida de oração por mim. Isso é a minha mochila. Eu preciso desenvolver minha vida de oração. Ninguém pode cultivar a minha santidade diante de Deus. Apesar de que a Bíblia diz que o marido crente santifica a mulher incrédula e o homem crente santifica a mulher incrédula, apesar disso, a santidade para a qual Deus me chamou é pessoal. Ninguém, e hoje então é que isso não pode acontecer mais, ninguém pode comparecer diante de Deus em meu lugar. Antes o sacerdote ainda era o representante. Hoje não, o véu já se rasgou. Eu compareço diante de Deus. A igreja me ajuda nas cargas da vida que são pesadas demais. É o carro atolado que precisa de um empurrão ou precisa ser rebocado. São pesos que exigem uma ajuda maior, mas existe uma mochila que Deus colocou sobre os meus ombros que só eu posso carregar. Tem gente que tenta jogar essa responsabilidade para o outro. Tenta dizer: não, mas ninguém está fazendo uma programação especial. A programação especial foi Cristo descer da glória, nascer de uma virgem, viver nesse mundo, se entregar por nós na cruz do Calvário, ser assunto aos céus e enviar o Espírito Santo. Essa é a programação especial. O restante, responsabilidade minha. Eu preciso me aproximar de Deus e lembrar, meus irmãos, que essa é uma carga apropriada para cada um. Ninguém tem sobrepeso nessa carga pessoal. Olha o que diz o Salmo 103:14. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ele sabe a medida que você consegue carregar. Então veja bem, esse trecho das Escrituras está combatendo dois erros. Primeiro, a falta de amor que recusa a ajudar os irmãos. Cuidado com isso. Viu? Não é só orar e dizer vai em paz. Tem que ajudar, tem que estender a mão. E talvez você não faz isso há muito tempo. Deus está te chamando para se despertar e fazer isso. A segunda coisa que o texto está combatendo é a preguiça espiritual, que transfere para os outros a responsabilidade que é minha. Tem muita gente, aqui eu chamo a atenção dos pais, muita gente transferindo a criação dos filhos, a educação dos filhos, a sua responsabilidade para a escola, para o hotelzinho, para a babá, para o avô, para a avó. Se essa criança for órfã, tudo bem. Mas às vezes você está transferindo,
porque quer ganhar mais dinheiro, porque quer ter uma vida melhor, porque quer ter uma condição melhor e vai transferindo sua responsabilidade. Por favor, não faça isso. Você fez, cresceu aí, na sua casa, é seu. Toma que o filho é seu. Cuida. É sua responsabilidade. Há pesos que a igreja vai compartilhar e há responsabilidades que ninguém pode assumir por nós. O filho, por exemplo, é um deles. É uma responsabilidade sua. Existem cargas, então, que compartilhamos e responsabilidades intransferíveis. Não dá para transferir. Como esse texto, então, irmão, se aplica à nossa vida? É um retrato aqui da igreja madura. E nós sonhamos com isso, oramos por isso, para que nós sejamos uma igreja madura na fé. Madura na doutrina. Madura, capaz de ser uma igreja ortodoxa, uma ortodoxia, uma doutrina correta, mas também uma igreja com a ortopraxia correta, ou a prática correta dessa doutrina. Nós precisamos disso. Então, a igreja madura, o que ela faz? Ela restaura quem caiu. E, sobretudo, aqueles que caíram deliberadamente também, mas, sobretudo, aqueles que são surpreendidos em alguma falta. Então, aquela pessoa caiu, isso tem que nos causar surpresa. Um crente cair deveria ser algo surpreendente para nós. Segunda coisa, nós devemos levar as cargas pesadas uns dos outros. Eu sei que tem gente que não fala que a carga dele é pesada, mas você consegue perceber. Ajude. Terceiro, o texto está nos chamando a atenção para rejeitar essa comparação orgulhosa. Não se compare. Tem gente que está chegando aí a 30 anos de caminhada cristã e tem muita coisa que não está resolvida. E com a graça de Deus, ele vai resolver. Tem gente que tem 30 anos de caminhado e ele parece que tem quase 100 anos de vida com Deus. Não dá para se comparar. As experiências com Deus, a vida com Deus, completamente diferente. Quarto lugar, ou quarta coisa que esse texto nos ensina: assuma a sua responsabilidade diante de Deus. Meus irmãos, Deus deu dons e talentos para nós. Ninguém precisa ficar sobrecarregado na igreja. Se cada um assumir o seu papel, ninguém fica sobrecarregado. Nós teremos e temos trabalho para todos. O Evangelho, irmãos, nos impede de dizer essa frase que todo mundo diz, dizendo o seguinte: não preciso de ninguém. O Evangelho proíbe a gente de dizer que não precisa dos outros. O Evangelho proíbe a igreja de dizer: cada um cuida da sua própria vida. Não existe isso na Bíblia. Para a igreja de Cristo, não. Nós cuidamos uns dos outros. E precisamos cuidar uns dos outros. Se você vê alguma situação e coisas simples, às vezes uma senhora, uma mulher, uma menina, uma jovem da igreja vestiu uma roupa e de repente essa roupa está indecente, essa roupa está transparente e tudo, conversa com a irmã e de preferência as mulheres. Você que é mulher, percebeu? Em vez de falar, vai lá, chama a irmã de canto, fala com ela. Talvez ela saiu de casa e não percebeu, não deu tempo de olhar no espelho. Talvez o marido não viu, não pôde falar nada. E talvez ela saiu com má intenção. E se você chamou ela no cantinho e falou, quem sabe Deus vai usar a sua vida para que aquela irmã se corrija. Coloque essa área em ordem, dá uma repaginada no guarda-roupa. Quem sabe isso vai alertar ela para se olhar melhor antes de sair de casa, para reparar o que está vestindo. É isso que o texto está nos dizendo. Os outros, irmãos, devem fazer aquilo que Deus mandou que eu faça? Nunca. Eu tenho que fazer o que Deus mandou que eu faça. Então não se esqueça, Cristo carregou o nosso peso, um peso pesado que nós não tínhamos capacidade de carregar. Agora que nós estamos unidos a Cristo, nós aprendemos a levar as cargas uns dos outros, mas sem esquecer, pessoalmente, do nosso compromisso particular diante de Deus. Essa é a beleza da comunidade cristã, do uns aos outros. Ninguém caminha sozinho, nós temos ajuda para carregar as cargas pesadas, mas cada um tem o dever de caminhar responsavelmente
diante de Deus. Não tem como você se livrar da sua responsabilidade.